Pronto, pessoal. Então, agora a gente aqui no FTools, o primeiro passo seria, bom, definir o material FCK. Vamos supor que a gente vai trabalhar com FCK 25, tá? A gente coloca aqui concreto, foi. O módulo de elasticidade. Bom, a gente coloca de acordo com a fórmula da NBR 6118, coloca no Google aqui, ou vai lá na norma, só que aqui já tem um resumo, né? Seria o quê? Bom, nós teríamos aqui o módulo de elasticidade inicial, seria alfa-E vezes 5.600 vezes raiz quadrada do FCK. Quem que é o alfa-E? Bom, depende do agregado, tá? 1.2 para basalto, 1 para granito, calcário, etc. Vamos supor que seja granito. Então nós teremos aqui 1 vezes 5.600 vezes raiz quadrada do FCK. Quem que é o FCK? 25. Então nós teremos aqui 28.000 MPa, seria o módulo de elasticidade inicial. Porém, eu não preciso do módulo de elasticidade inicial, eu preciso do módulo de elasticidade secante, que seria a fórmula aqui, essa fórmula inferior. Para isso, a gente precisa determinar quem que é o alfa-I. O alfa-I seria 0,8 mais 0,2 vezes o FCK 25 dividido entre 80. Seria 0,8625. Esse valor eu vou multiplicar pelo meu módulo de elasticidade inicial, vezes 28.000. 1, 2, 3, beleza, 24.150. Essa daqui seria então 24.150 MPa. A seção, aqui a gente vai colocar aqui escada, só a escada de 13 centímetros, seria a espessura da nossa laje, né? Retangular foi. Qual que seria a dimensão? Nós teríamos uma altura de 13 e uma largura de 1,20 m. Certo? Então pronto, esse daqui seria, foi. O próximo passo, a gente pode colocar aqui os pontos. Então a gente coloca aqui em 0, 0, o primeiro ponto. Beleza? Primeiro ponto em 0, 0. O próximo ponto, esse aqui é 0, 0. O próximo ponto seria 238 em X, 158.6 em Y. Então 2,5238, então 2,38, e em Y a gente teria 1,58, então 1,58, né, no caso, 1,586. Foi, beleza? Falta aqui o próximo ponto, que seria essa daqui. Em Y nós teríamos o mesmo valor, porém em X nós teríamos 238 mais 98. Teria 336, então aqui a gente coloca 3,36. Foi. Aqui nós já temos o diagrama da nossa escada, os primeiros pontos, né? Digamos assim, só tira isso daqui, foi. A gente já tem aqui as barras, a gente já lançou as barras aqui. Vamos definir a vinculação. Clica aqui, essa daqui eu quero que seja fixo em X e fixo em Y. Aqui, aplicar. Foi. Na parte superior, eu quero que seja fixo em Y e livre em X. Então, foi. O que acontece? A gente precisa determinar duas coisas, tá? Seria o estado limite último e o estado limite de serviço. É basicamente isso que a gente faz no dimensionamento de qualquer elemento estrutural. A gente verifica o estado limite último e o estado limite de serviço. No estado limite último, eu vou precisar considerar uma combinação última que a gente vai ter que colocar o nosso fator de segurança, de acordo com a norma, basicamente 1.4. Já para o estado limite de serviço, o coeficiente de majoração é 1. No FTools, a gente vai ter que colocar vários outros diagramas como esses aqui, vários outros elementos, para determinar outras hipóteses, que seriam apenas com a sobrecarga, apenas com a carga permanente, apenas com o peso próprio, e essa daqui que seria para o estado limite último. Então eu vou fazer esse lançamento, que seria o mesmo que eu acabei de fazer, só que repetidas vezes aqui no FTools, tá bom? Então pessoal, continuando com o lançamento no FTools, eu já lancei aqui as quatro hipóteses, tá? Que seria o que? Nós teríamos esses três de cima, seriam estado limite de serviço, depois eu explico mais a fundo por que seriam três, seria peso próprio, carga permanente e sobrecarga de uso, tá? E essa daqui no final seria para o estado limite último, que seria a combinação crítica vezes o nosso coeficiente de segurança de 1.4. Próximo passo agora seria fazer o lançamento dessas cargas, tá? E é por isso que a gente precisa fazer vários desenhos, vários diagramas aqui no FTools para lançar as nossas cargas. Então a gente vem aqui em cargas e coloca estado limite último no lance. Foi. Próximo, estado limite último patamar. Estado limite último patamar. Foi. Próximo,
a gente vai colocar aqui estado limite de serviço, peso próprio, patamar, estado limite de serviço, peso próprio, lance, tá? Próximo, estado limite de serviço, carga permanente, lance. Próximo, carga permanente, estado limite, carga permanente, patamar. E para o final, estado limite de serviço, sobrecarga de uso, patamar. E estado limite de serviço, sobrecarga de uso, lance. Foi. Então agora a gente vai fazer o lançamento das cargas. Esse primeiro seria o estado limite último, beleza? Então seria o que? Bom, nós temos aqui as nossas cargas e o estado limite último seria no lance, nós teríamos 0,14 mais 0,0436 mais 0,2496. Isso eu vou multiplicar por 1.4, tá? Essa daqui seria a carga que tenho que lançar aqui, 1.27. Então a gente vem aqui, coloca estado limite último do lance e coloca aqui menos 1. No caso, em quilonewtons, a gente coloca 12.7. Deixa eu ver aqui. 12.7 em quilonewtons, tá? Negativo, a carga vai de cima para baixo. Coloca aqui, aplicar. Foi 12.7 kN por metro. Já no patamar, nós teríamos o que? 0,39 mais 0,03 mais 0,3. Isso daqui vezes 1.4, que é o nosso fator de segurança, 1. Então a gente teria aqui uma carga de 10 kN por metro. Coloca aqui, estado limite último do patamar, menos 10. Foi. Agora é só repetir o mesmo processo nos outros elementos, só que aqui seria, por exemplo, apenas com a sobrecarga, aqui seria apenas com a carga permanente e aqui seria apenas com o peso próprio. A gente vai seguir a ordem, seria isso, peso próprio, apenas carga permanente e apenas sobrecarga de uso. É a mesma coisa, trocando as hipóteses aqui no canto superior direito, beleza? Então vamos lá, peso próprio, patamar. A gente tem aqui peso próprio, patamar, 0,39. Então a gente coloca aqui sem multiplicar por 1.4, tá? Porque, lembrando que no estado limite de serviço, o coeficiente de majoração é 1. Então a gente tem aqui 3.9, menos 3.9. Coloca aqui, foi. Já no lance, 6.14. Coloca aqui. Opa, aqui eu troquei, ó. Então seria aqui patamar, beleza. Só que aqui seria lance, peso próprio lance, menos 6.14. E aqui seria o patamar, a gente teria 3.9, tá? Aqui a gente apaga isso daqui. Estado limite de serviço no lance, foi, beleza? Próximo, carga permanente no patamar, a gente teria 0.3, menos 0.3, coloca aqui, menos 0.3, aplico, foi. Carga permanente no lance, clico aqui, nós teríamos aqui 0.436, então menos 0.436 no lance, foi. E para o final a gente teria a sobrecarga, nós temos aqui 0.3 e 0.25, a gente pode colocar aqui 0.25, 0.3 e 0.25. Então estado limite de serviço sobrecarga no patamar seria 0.3, no caso seria 3, no caso seria 3, menos 3. E aqui, sobrecarga de uso no lance seria 2.495. Foi. Agora, a gente já tem todas as cargas. Lembrando que esses primeiros 3 seriam para o estado limite de serviço, depois eu explico porquê. E esse último seria para o estado limite último, beleza? Próximo passo seria entender os resultados, tá, dos esforços que acontecem na nossa estrutura. Agora, a gente vai fazer o dimensionamento da nossa armadura. Para isso, a gente vem aqui em momentos, ele pede para salvar o arquivo, a gente pode colocar escada 01, não tem problema. Foi. O que a gente percebe aqui? Bom, nós temos aqui um momento fletor de 20.3 kN por metro, tá? 20.3 kN por metro. Então a gente vai colocar aqui que o momento fletor máximo, então momento MD, seria o momento de dimensionamento, seria igual a 2,03 tonelada força por metro, tá? Porque 20.3 kN a gente teria 2,03 tonelada força, desculpa aqui, por metro. Agora a gente vai fazer o cálculo da nossa armadura. Como é que a gente calcula? Bom, no livro do engenheiro Gilson Milton,
no tomo 1 do livro, ele mostra um roteiro bem simples para a gente fazer esse cálculo. Primeiro, nós precisamos do OCD. Quem que é o OCD? O OCD seria 0,85 vezes o FCD. Quem que é o FCD? Seria o FCK dividido por o coeficiente de segurança do concreto, que seria 1.4. Então nós teríamos 25, que seria o FCK, que a gente está adotando aqui, dividido por 1.4. Nós teremos aqui que o OCD seria de 15,17 MPa. Só que a gente vai trabalhar com tonelada força centímetro quadrado, então a gente divide por 100. Nós teríamos então que o OCD, coloco aqui, ó, OCD seria igual a 0,1517 tonelada força por centímetro quadrado, tonelada força por centímetro quadrado. Próximo, a gente teria aqui o FYD, né, que seria quem? O FYK, né, para uma armadura convencional, nós teríamos CA50, que seria 500 MPa, então 500 dividido pelo coeficiente de minoração, né, do aço, que seria 1.15, seria 434. Isso daqui eu divido por 100 para ter em tonelada força centímetro quadrado. Então nós teríamos aqui que o FYD seria igual a 4,34 tonelada força por centímetro quadrado. Aqui também seria por centímetro quadrado, tudo bem? E agora a gente vai calcular o nosso mu. Quem que é o mu? O mu seria o momento do setor, o MD, a gente já tem. Ainda falta calcular o D. Então vamos lá. Quem que seria o D? O D seria a altura útil da nossa peça. Como a gente tem 13 centímetros, né? Vamos supor que a gente vai trabalhar com um comprimento de 1.5 centímetros de comprimento, a gente subtrai 1.5 e vamos supor que a gente vai armar essa nossa escada com barra de 8, então seria a metade, né, até o eixo da barra, nós teríamos 0,4 milímetros, 0,4 centímetros, que seria a metade de uma barra de 8 milímetros. Então 11,1, a gente coloca aqui que o nosso D seria igual a 11,1 centímetros. Agora sim, quem que é o mu? Bom, o mu, deixa eu colocar por aqui, o mu seria igual a MD. Quem que é o MD? 2,03 tonelada força por metro. 2,03 tonelada força por metro. Eu quero essa tonelada força em centímetros, né? Então seria aqui, seria vezes 100. 2,03 vezes 100, nós teríamos, 2,03 vezes 100, nós teríamos aqui 203 tonelada força por centímetro. Para a gente manter as mesmas unidades, tá? O MD, que seria 203, dividido por quem? Dividido por o B, tá? Quem que é o B? É a largura da escada. Como a gente está trabalhando em centímetros, então seria 120 centímetros, tá? Vezes quem? O D. Quem que é o D ao quadrado? 11,1. Então, vezes 11,1 ao quadrado. Vezes quem? Vezes o OCD. Quem que é o OCD? Vezes o OCD, a gente viu aqui 0,1517. Então o nosso mu, coloco aqui que o nosso mu seria igual a 0,09. Pronto, é uma unidade, tá? Quem que falta? A gente tem que calcular aqui o nosso x, tá? Esse cara aqui, ó. Então a gente vem aqui que o nosso x seria igual a 1,25 vezes, abre parênteses, 1 menos a raiz de quem? De 1 menos 2 vezes mu. Quem que é o mu? A gente viu aqui que é 0. Seria 0 vezes 2 vezes o mu, seria 0,09. Fecho aqui. Essa daqui seria elevado na 0,5 para ter a raiz quadrada, né? E esse aqui seria o valor. Então nós temos aqui que o mu, o x, seria 0,0944. Pronto. Qual o próximo passo? A gente obter a área de aço. Então a área de aço, nesse caso, seria 0,8 vezes o x, que a gente viu que é 0,0944, eu acho. A gente teria aqui 0,0944, beleza? Vezes o b, que seria a largura da nossa escada, 120, vezes o d, que seria 11,1, vezes o OCD. Quem que é o OCD? O OCD seria 0,1517 vezes 0,1517 dividido pelo FYD, 4,34.
A nossa área de aço seria de 3,51. Então aqui a gente coloca aqui a área de aço, tá? Necessária seria 3,51 centímetros quadrados, beleza? A gente pode calcular agora qual que seria a área de aço mínima, de acordo com a NBR 6118. A área de aço mínima de uma peça retangular, nesse caso de uma escada, seria a área de aço, digamos assim, a área de concreto, que seria 120 a largura, vezes 13 centímetros de espessura, vezes 0,15%. Então, a área de aço mínima, seria igual a 2,34 centímetros quadrados. Agora, a gente já fez o dimensionamento do estado limite último da nossa escada. O próximo passo seria verificar o estado limite de serviço. E o que seria o estado limite de serviço? Numa escada, a gente tem que verificar a vibração e a flecha. Qual que seria, então, aqui a nossa flecha limite da nossa escada? Bom, o vão da nossa escada, o vão seria 2,16 e 120, aproximadamente 2,16 mais 120, tá? Seria 336. Só que a NBR 6118 estabelece que estabelece aqui, ó, vou colocar ele aqui, ó, a aceitabilidade sensorial seria L sobre 250, ou seja, o vão dividido por 250. Nós teremos o vão 336 dividido por 250. Essa daqui seria a flecha limite total, tá? Seria 1,34. Então a gente vem aqui, a gente pode verificar outras flechas também, mas nesse caso a flecha total no infinito seria de flecha máxima seria igual a 1,344 centímetros. E como é que a gente determina qual é o valor da flecha? Para isso, nós precisamos considerar, tá? E devemos fazer uma análise não linear do elemento. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas confundem um pouco sobre o que é uma análise linear e uma análise não linear. Quando a gente considera a não linearidade física do elemento, nós consideramos que o concreto tem influência, tá? Possui fluência, consequentemente ele continua deslocando e deformando através do tempo. Quanto mais tempo passa, o concreto ele continua se deformando. Além disso, nós temos também retração do concreto. Isso tudo vai depender de quê? Depende de muitos fatores, tá? Do tipo de concreto, da cura de concreto, depende da umidade, também do ambiente. Então são vários fatores. A flecha deve ser calculada considerando todos esses aspectos. No FTools, para isso a gente determinou essas três hipóteses. Então proximamente eu vou fazer a análise do cálculo da flecha considerando a fluência do concreto e todos esses fatores, né, para obter o resultado certo.